Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da DC Estética Pro, onde eu vou falar sobre nutracêuticos para gordura localizada e celulite. Não estava conseguindo entrar aqui. Obrigada pela presença de quem está entrando já. E eu vou falar sobre nutracêuticos. Eu separei 6 nutracêuticos para falar, envolvidos aí na redução de gordura localizada e celulite. Então, quem quiser participar, tira dúvidas, fiquem à vontade, pode mandar mensagem aqui para mim no chat, tá? Que eu vou responder vocês. Eu sou a doutora Daniela Catanzaro, eu sou biomédica esteta, atuo aqui em São Paulo, no meu consultório, sou professora universitária na área de estética, farmácia, enfim, tem vários cursos aí que eu dou apoio como professora e também dou meus cursos VIPs aqui no consultório. Então, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre nutracêuticos. Lembrando, muito obrigada. Lembrando que aqui o nosso intuito é sugerir algumas dosagens, algumas condições de produtos mesmo, né? Vou falar de 6 opções de nutracêuticos para trabalhar, mas a gente pode pensar também em ter parcerias, né, com profissionais nutricionistas que irão, de fato, orientar o paciente da melhor maneira possível. O que eu estou passando aqui são orientações que a gente pode passar para o nosso cliente, para o nosso paciente, pensando em nutracêuticos para tratar gordura localizada e celulite. Lógico, vocês vão observar que nem todos os produtos têm efeito efetivo na celulite ou na gordura, mas eles têm efeito, às vezes, na saciedade, e isso ajuda na redução de apetite, né? Dando saciedade, a pessoa vai ter um estímulo menor para comer e favorecer a redução de medidas e emagrecimento de forma saudável. Então, tudo isso impacta no resultado estético, por isso é importante a gente falar sobre esse tema, tá bom? Então, já me apresentei, expliquei aí que a live vai ser sobre nutracêuticos para gordura e celulite. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é um nutracêutico. Vamos lá. Alguém que já entrou aqui na live, né, que tá aqui agora, consegue me explicar ou gostaria de falar aí o que entende sobre um nutracêutico? Às vezes a gente ouve muito termo, né, mas nem sempre ele tá extremamente claro. Então, por isso, vocês que estão na live, que fica na live, eu sempre encorajo a participar, tá, pessoal? Para que vocês tirem dúvidas mesmo, participem, seja uma live leve e interessante para todo mundo. Eu vou explicar primeiro, então, o que é o nutracêutico e depois a gente destrincha aí esses 6 que eu separei para conversar aqui com vocês hoje, tá bom? Bom, primeira coisa, um nutracêutico é um produto, né, uma substância que vem para nutrir o nosso organismo, como obviamente o nome diz. Só que existem muitas coisas que nutrem o nosso corpo e não são naturais. O que acontece é que um nutracêutico, ele tem origem alimentar, ele vem normalmente de um alimento. Quando ele vem de um alimento, ele acaba tendo aí uma ação nutritiva que vai atuar tanto na saúde como no bem-estar do nosso cliente. E o ponto é que quando atua na saúde, no bem-estar desse cliente, consequentemente afeta na estética, né? E aí a gente pode pensar em nutracêuticos para tratamento de redução de medidas, celulite, mas também existe para crescimento capilar, existe nutracêutico para fortalecimento de unhas. Porque a gente pensa no seguinte, geralmente são vitaminas, né? Essas vitaminas, elas vêm, então, de fontes de alimento, normalmente, ou então pode ser também catequinas, como a do chá verde, que eu vou comentar. Então, são sempre produtos de origem natural, e esses produtos de origem natural acabam tendo um efeito benéfico para a saúde e também, consequentemente, para a estética, tá bom? Então, são substâncias derivadas de alimentos, suplementos e outros componentes naturais que vão proporcionar essa saúde, otimizar a pele, otimizar o tecido de uma forma geral, tá bom? E essas substâncias que têm propriedades medicinais são utilizadas para, muitas vezes, a gente conseguir orientar o nosso cliente, né, passando aí uma dosagem média. Eu vou explicar sobre cada um desses 6 nutracêuticos que eu vou citar. Eu vou passar a dosagem média ideal para trabalhar na redução de medidas, tá?
podem ser muitas vezes consumidos como pré-treino, em alguns casos, ou então não tem horário recomendado, tudo isso a gente vai conversar. Mas, de uma forma geral, então, esses nutracêuticos, eles têm não só uma mera ação nutritiva, como o nome diz, mas eles podem até fazer tratamentos de doenças. Então, existem doenças crônicas que pode ser por falta de vitamina, como por exemplo, ou de mineral, como por exemplo, ferro, tá? E o nutracêutico, ele vem para nutrir mesmo o organismo e quando a gente pensa em estética, ele vai ajudar nas condições de saúde e gerenciamento da pele e disfunções estéticas também. Bom, vamos pensar quais são os principais benefícios dos nutracêuticos, né? Tem alguns e eu vou citar aqui os principais. Primeiro, quando uma pessoa toma um nutracêutico, ela tem a suplementação de nutrientes, ou seja, ela vai compensar deficiências nutricionais e isso pode acontecer, né? Essa deficiência nutricional pode acontecer por falta de determinadas vitaminas e minerais na dieta, ou então dietas muito restritivas, que a pessoa foca aí no emagrecimento de uma forma rápida e acaba perdendo nutrientes. Então, os nutracêuticos, eles vêm aí como suplementação mesmo de nutrientes. Eles também podem servir para prevenir doenças. Às vezes, né, as pessoas têm, por exemplo, osteoporose. A osteoporose é falta de cálcio. Então, o nutracêutico, como o cálcio, ele vem aí para favorecer, né, e evitar doenças. Pode favorecer a melhora da saúde mental, equilíbrio emocional também. Um suporte para o sistema imunológico. A gente sabe que um organismo, né, um sistema imunológico desequilibrado, ele acaba tendo problemas na resposta dos procedimentos estéticos. A gente sempre pergunta na ficha de avaliação, tem doença autoimune? Porque se o sistema imunológico é comprometido, os resultados também tendem a ser reduzidos. Por conta disso, eu tenho aí um benefício no consumo de nutracêuticos, que é um suporte para o sistema imunológico. Existem os nutracêuticos que têm ação antioxidante e anti-inflamatória. E nós vamos falar sobre, citar alguns que fazem esse efeito, tá? Então, quando a gente pensa em antioxidante, a gente reduz danos oxidativos. Isso pode favorecer na prevenção de inflamação do organismo, né? O anti-inflamatório, no caso, também vai ter esse efeito na inflamação do organismo, ou então evitar que os danos oxidativos degradem, por exemplo, o colágeno e favoreçam uma pele menos firme, com celulite. O aspecto da celulite muitas vezes tem relação também com a flacidez. Então, nutracêuticos que têm efeito antioxidante acabam tendo também um efeito na pele. Eu vou citar também exemplos de nutracêuticos que podem ajudar na pele propriamente dita, tá bom? Além disso, nós temos a melhoria da pele e do cabelo. Então, vamos contribuir para uma pele saudável, cabelo forte, unhas resistentes. Tudo isso faz com que o nutracêutico acaba favorecendo quando há falta de nutrientes que causam aí a pele mais, digamos, envelhecida mesmo, ou então o cabelo mais fraco, queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças. Tudo isso o nutracêutico tende a melhorar. Como eu estava começando a falar, é muito importante ressaltar que esses nutracêuticos, eles não são substitutos, tá? De uma dieta equilibrada e muito menos de um acompanhamento mais efetivo de um nutricionista. Tudo que eu vou citar aqui de nutracêuticos de exemplos são opções que podem favorecer o tratamento e é muito fácil de encontrar, né? Nas farmácias ou então em casas ou empórios, como por exemplo o chá verde que eu vou citar, mas que vocês vão encontrar aí com facilidade e ao mesmo tempo podem ter benefícios para a gordura e celulite, tá bom? Bom, o primeiro nutracêutico, então, pensando em propriedades para redução de medidas e celulite, é a cafeína. A cafeína, pessoal, ela estimula o metabolismo e ajuda na queima da gordura. Normalmente, a dosagem recomendada é de 100 a 200 miligramas por dia, ok? Claro que isso vai depender muito da pessoa,
Mas, se a gente pensar que a cafeína, ela tem um efeito, ela é um produto, né, que tem um efeito de auxiliar e favorecer o funcionamento, ela é um estimulante, a gente tem que pensar que nem todo mundo pode consumir a dosagem maior. Então, quando você for pensar, avalie o seu cliente, observe se ele pode receber a cafeína como indicação. Por exemplo, se ele tem um problema cardíaco crônico, que não pode ter um batimento cardíaco acelerado, você já não pode recomendar a cafeína, tá bom? Bom, mas a cafeína, então, ela é um alcaloide que pertence naturalmente a alimentos como café, chá, chocolate e alguns energéticos, né, algumas bebidas. E ela é conhecida justamente por esse efeito estimulante que eu estava explicando para vocês. Ela atua sobre o sistema nervoso central e quando ela faz esse efeito, ela vai favorecer o metabolismo, potencializar o funcionamento do metabolismo e, consequentemente, a queima da gordura. Então, por acelerar o metabolismo, a cafeína tem um efeito na celulite, na quebra de gordura, ok? A principal maneira, né, que faz a cafeína, então, estimular o metabolismo e contribuir para a queima da gordura propriamente dita, tem relação aí, é a inibição que a cafeína faz da enzima fosfodiesterase, tá? Essa enzima fosfodiesterase, quando a cafeína inibe a ação dela, tem a ativação de uma enzima chamada lipase sensível a hormônios. Nesse caso, essa lipase sensível a hormônios, quando ela é ativada, ela degrada a gordura acumulada. Então, percebam que existe todo um efeito de cascata. A cafeína atua, né, inibindo essa enzima fosfodiesterase e a fosfodiesterase inibida ativa a enzima lipase sensível a hormônios. Com isso, eu tenho, então, um efeito na gordura direta, aquela gordura que está armazenada ali nos adipócitos. Começa a ter, então, uma degradação dessa gordura que está dentro do adipócito, consequentemente, os ácidos graxos que estão dentro do adipócito começam a ser excretados na corrente sanguínea e isso vai ser utilizado como fonte de energia. É por isso que muita gente toma cafeína como pré-treino, porque como ela vai ter um efeito de acelerar o metabolismo, favorecer o esvaziamento do adipócito, transformando em ácido graxo que vai cair na corrente sanguínea como fonte de energia, a partir do momento em que eu tenho ali uma ativação do metabolismo pelo exercício físico, o que vai acontecer? Essa queima da gordura que está sendo jogada na corrente sanguínea vai ser muito maior. Ao mesmo tempo, eu tenho que tomar muito cuidado com pessoas que têm problemas com colesterol, problemas com triglicerídeos, porque se eu aumento gordura na corrente sanguínea e essa pessoa não faz atividade física, ela não vai queimar gordura. E aí, o que ocorre é o risco de piorar uma doença metabólica dessa pessoa, tá? Então, é muito importante a gente pensar sempre em avaliar o cliente, saber com quem você está lidando e o que você pode indicar para ele, sempre pensando também numa associação com outros profissionais da área da saúde, como um médico ou então um nutricionista, um educador físico, que vão contribuir ainda mais com as suas indicações e recomendações para esse cliente, tá bom? Além disso, tudo que eu estava explicando sobre a cafeína, ela também tem a capacidade de estimular a adrenalina. Sabe quando a gente toma um café, né, e tem gente que sente o coração acelerar e tal? É porque a cafeína estimula a adrenalina, que é um hormônio do estresse, né? Produzido pelas glândulas suprarrenais. Então, a adrenalina, ela vai atuar no sistema nervoso e quando ela atua no sistema nervoso simpático e aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial aumenta. E aí, a taxa do metabólica basal, né? Então, o metabolismo basal, ele vai ter um aumento, né? E, consequentemente, eu tenho um gasto maior de energia. Então, ela vai atuar nessas duas vias, tá? Tanto favorecendo ali a ativação da enzima lipase sensível a hormônios, o hormônio sensível, né? Como também favorecendo a estimulação de adrenalina e, consequentemente, aumentando o metabolismo. Ok? Tá dando para entender? Eu tô falando muito rápido. É que tem muito ativo. Existem muitos ativos, né? Então, eu acabei escolhendo alguns aqui
E se vocês ficarem com dúvidas, me perguntem, não deixem de perguntar, tá bom? Então, esses efeitos combinados da cafeína acabam ajudando a mobilizar e utilizar a reserva de gordura do corpo como fonte de energia, principalmente, tá bom? E aí vai favorecer perda de gordura, potencializar o processo de redução de peso e, consequentemente, né, como a gente sabe que celulite também é gordura acumulada, acaba favorecendo também a redução da celulite, até por ter esse efeito no sistema nervoso simpático e favorecer aí essa redução de celulite por trabalhar a circulação. No entanto, né, é isso que eu estava explicando. Se a pessoa tem problema cardíaco, se ela tem arteriosclerose, ou se ela tem até insônia, porque a cafeína acelera o metabolismo, acelera o batimento cardíaco, são coisas que eu tenho que ficar atenta, tá? Eu não vou recomendar cafeína para uma pessoa que já me relatou que tem insônia, para uma pessoa que já me relatou que tem problema cardíaco, que tem arteriosclerose, triglicerídeos e assim por diante, tá bom? Então, sempre fique muito atento à pessoa que você tá falando sobre a cafeína, tá? Por mais que você não esteja ali fazendo exatamente uma prescrição, só de você indicar, para você fazer isso, você tem que ter certeza de que é uma pessoa que pode receber aquele produto. Vamos para o nosso segundo produto, então, primeiro foi a cafeína. Agora eu vou falar sobre o chá verde. Eu sou suspeita para falar do chá verde, porque a minha pesquisa de mestrado e iniciação científica, doutorado, foi com chá verde. Olha, gente, o chá verde é uma bebida, assim, que eu via muito nos artigos, né? Estudei, então posso falar, assim, com propriedade sobre esse produto. E, ao mesmo tempo, nos artigos, quando a gente ia escrever ali os artigos, a gente sempre via falando que era uma das bebidas mais consumidas no mundo. Porque no Japão, na China, eles consomem muito chá verde, muito mesmo. Apesar dele ter um gostinho mais amargo, tem muita gente, né? É cultural esse consumo. E a gente observa que em pessoas aí, então, orientais, né? Eles têm esse consumo aumentado de chá verde. Geralmente são pessoas que estão menos inflamadas, com menos gordura, menos celulite. Não é à toa, né? É o hábito de vida dessas pessoas que influencia muito no que a gente observa esteticamente. Vou falar então sobre o chá verde, né? O que são as catequinas do chá verde, qual é o papel do chá verde na termogênese e, consequentemente, na queima da gordura. Primeiro, né, vou citar aqui, para não esquecer, sobre a dosagem recomendada, tá bom? Então, o chá verde, ele tem aí uma dosagem recomendada de 250 a 500 miligramas do extrato padronizado por dia. Então, você tem que ter certeza que você está comprando só chá verde, né? Às vezes, tem muita marca que mistura, infelizmente, a gente sabe que tem marcas que misturam produtos. Então, pega o chá verde, mas tem um monte de pedra, de pedaço de madeira, de folha de outras coisas. Então, quanto mais concentrado, né, melhor. E aí, você tendo certeza de que é um extrato padronizado, a média de consumo aí recomendada é de 250 a 500 miligramas. Existe a opção de colocar em cápsula, né? E aí você tem um pouco mais de segurança no consumo da quantidade exata, correta para o que foi recomendado para você. Bom, vamos falar como é que o chá verde ele age no organismo e favorece, então, a redução de medidas de celulite. Primeiro, as catequinas são um tipo de flavonoide, né? Então, esses flavonoides a gente encontra em diversos alimentos, bebidas, como, por exemplo, a uva, como, por exemplo, o vinho. E o que acontece é que, especialmente no chá verde, nós encontramos esses flavonoides. Então, eles são compostos que a gente chama de polifenóis, com propriedades antioxidantes. Olha só que interessante, né? O cacau também tem propriedade antioxidante. E, consequentemente, nós temos diversos benefícios para a saúde, incluindo a capacidade de auxiliar na termogênese, que é acelerar o metabolismo, e a queima da gordura. O chá verde é uma fonte muito rica de catequinas, que são pequenas moléculas que estão ali dentro do chá, tá? Então, a gente tem a epicatequina, epicatequina galato, epigalocatequina, e aqui eu estudei no doutorado, que era epigalocatequina galato. Vocês acreditam que cada uma dessas catequinas tem uma propriedade
né? O que eu cheguei até na conclusão do meu estudo era que em associação, então quando eu tomo chá verde puro, eu tenho mais benefícios do que se eu tiro o extrato de uma só, tá? Porque o nosso objetivo era realmente entender se a epigalocatequina galato, ela tinha, como era mais famosa, né, mais conhecida, mais comentada sobre os benefícios, a gente buscou entender ali se de fato a epigalocatequina galato, ela tinha um efeito mais importante. E o que a gente chegou à conclusão é de que quando o ratinho consumia o chá verde de uma maneira completa, todas as catequinas eram importantes, tá bom? Então, consumir o chá verde faz muita diferença, até mais do que você tomar só o extrato dele. Falando disso, então, que a epigalocatequina galato é a mais abundante, né? Todas elas são conhecidas por estimular o metabolismo e influenciar na oxidação de gorduras. E então eu vou explicar um pouquinho sobre os benefícios de cada um deles, tá? Cada um dos benefícios do chá verde. Então, o primeiro é o aumento da termogênese. Essas catequinas, elas podem aumentar a produção de calor no corpo, então favorecer mesmo um processo metabólico mais acelerado, tá? Durante, principalmente, a digestão dos alimentos. Então, aumentar a termogênese vai fazer o quê? Vai favorecer um gasto calórico maior, vai contribuir para a queima de calorias e, consequentemente, de gordura. Por isso, esse aumento da termogênese já tem um efeito na queima de gordura do chá verde. Mas o chá verde atua em outras vias ainda, como também, por exemplo, o estímulo do metabolismo. Então, em especial, a epigalocatequina galato, ele tem a capacidade de estimular a atividade da enzima lipase, que nós falamos lá na cafeína, né? Então, essa enzima lipase, que é responsável por quebrar a molécula de gordura, a célula de gordura, ela é ativada pela epigalocatequina. Olha só que interessante. E aí ela é responsável por quebrar a gordura, né, ali armazenada no tecido adiposo, e isso vai fazer também, como a cafeína também tem um pouco desse efeito, liberar ácidos graxos, então liberar gordura na corrente sanguínea e aumentar durante a atividade física, eu tenho mais energia disponível. Consequentemente, meu resultado tende a ser melhor como rendimento no treino e também vou queimar mais calorias, gastar mais calorias, tá bom? Essa, então, é uma segunda via. Então, eu tenho aumento da termogênese, eu tenho estímulo do metabolismo e agora eu vou falar da inibição da lipase intestinal. Bom, as catequinas, elas podem inibir a lipase intestinal, que é uma enzima que favorece a absorção de gordura no intestino. Olha só que interessante. Então, quando eu tomo chá verde e eu tenho uma dieta mais hipercalórica, o chá verde, dependendo da quantidade de calorias, né, vai conseguir administrar e evitar a absorção dessa gordura pelo meu intestino, tá? Isso é muito legal também. Então, quando inibe essa enzima lipase, as catequinas reduzem a quantidade de gordura que o organismo vai absorver. Outra coisa que o chá verde faz, e era exatamente o que eu estudava no meu mestrado e doutorado, é o controle da insulina no organismo. Eu estudava ratos diabéticos. Então, eu avaliava muito toda essa questão de diabetes, né? Relação entre diabetes e chá verde. E o que a gente observa? As catequinas ajudam a regular os níveis de insulina e glicose no organismo. Então, pessoas que têm muito pico de insulina, quando toma o chá verde, reduzem esse pico. E isso diminui a absorção de gordura, tá? Falando de uma forma geral. Então, a estabilização desses níveis de insulina e glicose pode contribuir para um controle de apetite e prevenir os picos de insulina. Os picos de insulina acumulam gordura, né? Não é à toa que quando a gente come chocolate, passa um tempo, come chocolate. Passa um tempo, come chocolate. A gente tem picos de insulina e o corpo vai fazendo o quê? Não só pela gordura e caloria do chocolate, mas também pelo pico de insulina, ele vai acabar armazenando gordura. Então, o chá verde tem essa contribuição também, tá bom? E uma outra via que foi estudada também por mim e meu grupo de pesquisa no doutorado é o efeito antioxidante e anti-inflamatório que o chá verde possui.
tá? As propriedades antioxidantes das catequinas ajudam a combater os radicais livres, que geram estresse no nosso organismo. Então, o chá verde, ele combate o estresse metabólico, tá? E reduzindo esse estresse oxidativo, ele também vai reduzir inflamação. Consequentemente, isso tem muito. A gente sabe que um organismo inflamado, ele tem um aumento de chances para ter obesidade, por exemplo, e tudo mais, resistência à insulina. Então, nesses casos, o chá verde, ele, com esse efeito antioxidante, reduzindo estresse e reduzindo inflamação, ele vai ter um maior controle sobre a probabilidade, condições de obesidade e de resistência à insulina, tá bom? Então, são aí outras formas que o chá verde atua no nosso corpo, essas 5 formas. Também é importante ressaltar que existem todos esses benefícios do chá verde, né? Mas que o consumo dele deve ser realizado de forma consciente. Eu expliquei para vocês a dosagem média, mas é muito importante avaliar caso a caso e, de preferência, ter sempre um profissional nutricionista, um médico, para te ajudar aí nessas indicações que você acaba fazendo para os seus clientes, tá bom? O terceiro produto aí que eu vou recomendar, né, como nutracêutico, que pode favorecer redução de gordura e celulite, talvez soe um pouco estranho, talvez nem todo mundo já tenha ouvido falar nesse efeito em gordura e celulite, que é o ômega 3, ou óleo de peixe. Pessoal, o ômega 3, ele tem um efeito de reduzir a inflamação do corpo. Quando ele reduz a inflamação do corpo, ele vai, consequentemente, melhorar a composição corporal, porque o corpo inflamado, ele tende a acumular mais gordura, acumular mais celulite. A celulite é uma região inflamada, né? A gente sabe disso, gordura também. Então, a consequência do consumo correto de óleo de peixe, do ômega 3, é essa melhora da inflamação, principalmente, tá? Por isso, existem muitos profissionais que indicam ômega 3 em clientes que estão trabalhando celulite, tentando combater celulite aí no dia a dia. A dosagem recomendada de ômega 3 para pessoas que querem trabalhar redução de medidas e celulite é de 1.000 a 3.000 miligramas de EPA e DHA por dia, tá? Então, o ômega 3, óleo de peixe, ele tem todos esses benefícios de reduzir a inflamação, favorecer combate à celulite, e a recomendação média é de 1.000 a 3.000 miligramas por dia, repetindo, tá? Então, o ômega 3 é um tipo de ácido graxo poliinsaturado essencial para o funcionamento adequado do nosso organismo, tá? Então, esse ácido graxo poliinsaturado, ele é muito conhecido pelos benefícios no combate à inflamação e melhoria da composição corporal. Então, existe o EPA, o DHA, que então o EPA é o ácido eicosapantenoico, o DHA é o ácido docosahexaenoico, são nomes complexos, mas eu estou explicando para vocês. E o ácido alfa-linolênico, que é o ALA, também é um tipo de ácido graxo poliinsaturado, tá bom? Essa gordura poliinsaturada, ela tem aí, então, a propriedade anti-inflamatória, um equilíbrio dos eicosanoides, né, que são moléculas pró-inflamatórias, e tenho também benefícios na modulação da resposta imunológica e na melhoria da sensibilidade à insulina. Então, o que isso significa? Quando eu tenho um consumo adequado do ômega 3, principalmente, eu tenho essas propriedades anti-inflamatórias. Eles ajudam a regular a resposta inflamatória do corpo, reduzindo a produção de substâncias pró-inflamatórias. Consequentemente, eu tenho um aumento da produção de mediadores anti-inflamatórios. Então, o ômega 3, ele tem esse efeito anti-inflamatório. Se a gente pensar em celulite, se eu tô tomando ômega 3 e o ômega 3 tem um efeito de combater inflamação e eu tô trabalhando celulite, poxa, eu tô aplicando enzima, tô fazendo endermo, tô fazendo drenagem. E o meu cliente tomando o ômega 3 em casa, combatendo o que estimula a produção de células pró-inflamatórias, eu tenho um benefício muito grande. Por isso que é importante a gente recomendar nutracêutico como complemento dos nossos tratamentos estéticos, tá?
Então, tem também aí essa ação de equilíbrio dos eicosanoides. O que acontece? O ômega 3, ele compete com os ácidos graxos ômega 6, que é pró-inflamatório, e fica ali também no nosso corpo tentando atrapalhar os nossos resultados. Quando a gente aumenta a proporção de ômega 3 em relação ao ômega 6, é possível equilibrar esses mediadores inflamatórios, tá? E reduzir a inflamação. Então, por conta disso, quando a gente pensa em ômega 3, a gente também tem esse equilíbrio de ácidos graxos pró-inflamatórios. Também tem um efeito na modulação da resposta imunológica, porque toda vez que eu tô doente, algum processo inflamatório está acontecendo, né? Então, o ômega 3, ele modula a resposta imunológica, reduz a produção de citocinas inflamatórias e diminui a ativação do sistema imunológico. Quando eu tenho uma diminuição da ativação do sistema imunológico, eu vou contribuir para a redução da inflamação, tá? Tenho também a melhoria da sensibilidade à insulina, assim como o chá verde que a gente estava conversando, que melhora a sensibilidade à insulina e regula níveis de glicose sanguínea. O ômega 3 também melhora a sensibilidade à insulina. Então, ele é um produto muito completo, tá? Se você recomendar ômega 3, existe na farmácia só ômega 3 para a pessoa tomar. Lembrando que eu falei que a dosagem é entre 1.000 e 3.000, tá? Miligramas. E a gente sabe que a resistência à insulina, então, como eu também falei mais no comecinho da live, ela favorece acúmulo de gordura, picos de nível de glicose no sangue. Então, o que acontece? Quando eu tomo ômega 3, ocorre uma melhora do nível de sensibilidade à insulina, ajuda a regular os níveis de glicose no sangue e, consequentemente, essa inflamação crônica e acúmulo de gordura, ele tem aí um efeito benéfico para a composição corporal, tá bom? Essa redução da inflamação crônica e do acúmulo de gordura vai ter um efeito benéfico para composição corporal, tá? Também, gente, olha só que interessante. Vocês acreditam que o ômega 3 também consegue oxidar a gordura? Pois é. Aquela gordura que a gente elimina, então eu estava falando da cafeína, que ela ativa o sistema nervoso, e aí a cafeína vai ter um efeito de acelerar o metabolismo, esvazia a célula de gordura, e a gordura que estava dentro da célula, né, o ácido graxo, ele cai na corrente sanguínea e eu tenho que queimar aquilo que estava que tá ali como fonte de energia. O que acontece é que o ômega 3, ele tem a capacidade de oxidar aquela gordura do ácido graxo que eu tô quebrando. Então, associar a cafeína a ômega 3 é algo muito interessante, tá? A gente pode pensar nisso pensando em algo que vai me ajudar a reduzir a gordura de dentro do adipócito e que vai me ajudar a queimar aquela gordura de dentro do adipócito. Não adianta só eu reduzir. Se a pessoa, às vezes, tem dificuldade de fazer atividade física, o ômega 3 pode favorecer essa oxidação, tá bom? Também tem efeito na preservação de massa muscular, tá bom? O ômega 3. E ele inibe o acúmulo da gordura visceral. Tem estudos que indicam que o ômega 3 tem um efeito positivo na redução da gordura visceral, que está associado aí a um maior risco de doenças. Então, pensando em ômega 3, a gente ainda tem todo esse efeito não só na gordura do tecido adiposo subcutâneo, mas também no acúmulo de gordura visceral e todo esse efeito no metabolismo como um todo, tá bom? O ômega 3 a gente obtém da alimentação, né? Então, eu posso obter do peixe, de água fria, então salmão, semente de linhaça, chia, nozes, óleo de linhaça, mas também é possível obter aí a partir de suplementos, lembrando, de 1.000 a 3.000 miligramas de EPA e DHA, em média, é o ideal, tá? Temos também o quinto ativo aqui do nosso trabalho, né, da nossa live, é a cúrcuma. A cúrcuma, gente, ela tem um efeito muito importante como anti-inflamatório e antioxidante, combatendo muito a celulite, porque a gente sabe que a celulite, como eu falei, tem um efeito extremamente inflamatório, né? Assim como a gordura. Então, a cúrcuma, ela é muito conhecida atualmente por seus efeitos anti-inflamatórios. Por isso, a gente pode também ter aí a dosagem recomendada de 500 miligramas a 1.000 miligramas por dia
para pessoas que querem combater o efeito inflamatório da celulite, por exemplo, ou tá ali num processo de obesidade crônica, sobrepeso, consequentemente esse organismo vai estar inflamado. Então, a cúrcuma pode também ajudar no controle do peso e do acúmulo de gordura, tá? Ela é um composto, existe então a curcumina, que é o principal composto ativo da cúrcuma. Geralmente a gente tem esse ativo ali da raiz da cúrcuma, tá? A curcumina. Eu até fiz já alguns stories falando sobre o efeito da cúrcuma na ação anti-inflamatória, coloquei link de artigo científico para vocês, tá? Então, geralmente eu trago aí esses conteúdos também nos stories. Então, a cúrcuma é o principal composto ativo presente a curcumina, perdão, é o principal composto ativo presente na cúrcuma, uma especiaria conhecida por suas propriedades antioxidantes e também anti-inflamatórias. Ela tem um efeito benéfico no combate à celulite por causa justamente dessas propriedades. Embora ela seja importante, né, a gente precisa entender que os estudos estão aí em fase... Ah, a Lídia gosta de cúrcuma. Que bom, a cúrcuma... Ela é usada muito como tempero também, né? Mas ela ainda tem esses efeitos antioxidantes, então evita doenças, evita envelhecimento precoce e evita também a gordura e a celulite, como tema da nossa live aqui, né? Assim como os outros produtos que eu tenho citado. Ação antioxidante, então ela vai combater os radicais livres, que eu expliquei um pouquinho antes, que os radicais livres, eles ficam ali o tempo todo agredindo o corpo e estressando o nosso corpo a ponto dele ficar inflamado, mas também, então, ela vai contribuir para o controle de radical livre e, consequentemente, ela vai ter uma ação anti-inflamatória. A inflamação crônica contribui para a celulite, então esse efeito anti-inflamatório é muito importante para quem quer combater gordura localizada e celulite, tá? Assim como esse efeito da ação anti-inflamatória da curcumina, que reduz a inflamação crônica do corpo, a curcumina também tem uma ação anti-inflamatória porque ela pode melhorar a circulação sanguínea e linfática. Consequentemente, se eu aumento a circulação sanguínea, eu reduzo o acúmulo de toxinas, né? Principalmente nas células adiposas. E aí eu melhoro a textura da pele, potencializo a redução de celulite e tenho efeitos ainda mais importantes na redução de medidas também, tá? A cúrcuma também pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, né, como eu estava falando, e quando ela melhora a circulação sanguínea, ela pode ajudar no aumento de entrega de nutrientes, né? Favorecer uma circulação mais saudável vai fazer com que nutrientes cheguem ali de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais importante, chegando oxigênio, nutrientes, que é o que o nosso corpo precisa. Então, às vezes, aquela região está com tanta celulite acumulada, mas porque não acontece uma circulação efetiva, não chega nem água, a pessoa não toma nem água direito. Então, fica muito difícil de chegar oxigênio, nutriente, os níveis de líquido mesmo, através da corrente sanguínea, em nível adequado. Então, a cúrcuma ajuda até nisso, tá? Ela é muito importante mesmo para a saúde e vem sendo cada vez mais estudada na estética. Agora sim, o quinto produto, né, que eu ia explicar para vocês, que eu vim aqui explicar para vocês, que pode ajudar na textura da celulite, principalmente nesse caso, é o colágeno. O colágeno, pessoal, existem aí várias formas que a gente pode encontrar, tá? Existe colágeno que a gente compra em empório, existe colágeno que a gente compra já junto com outros produtos associados, como ácido hialurônico, enxofre orgânico, mais vitaminas e minerais, além dos aminoácidos do colágeno. O que acontece é que o colágeno, ele vai contribuir para a saúde da pele. De uma forma geral, ele vai favorecer a estrutura e elasticidade da pele. Quando ele faz isso, ele contribui para a redução do aspecto de celulite, porque a pele ela fica mais uniforme. Então, é muito legal perceber que uma pessoa que toma o colágeno, ela tem uma manutenção da elasticidade, da firmeza, da hidratação da pele e da estrutura e elasticidade. Além disso, o colágeno ajuda na hidratação e retenção de água na pele.
e vai fazer um suporte aí para os tecidos conectivos. Então, por isso que o aspecto de casca de laranja diminui, porque o colágeno forma como se fosse uma rede que oferece e suporta os tecidos conectivos da pele. Com isso, quando ele faz essa formação de rede, esse suporte, né, para a pele, ele acaba prevenindo a formação de celulite, porque a celulite, na live de celulite eu expliquei, que ela forma como se fossem travas que vão acontecendo por causa dessas fibras enrijecidas. O tecido conectivo, ele forma fibras enrijecidas que acabam acontecendo por causa do acúmulo de gordura e também da inflamação. Se tudo isso não acontece porque eu estou consumindo colágeno, o aspecto da pele vai melhorar, tá bom? Então, vai melhorar a textura, vai melhorar a hidratação, porque vai chegar mais oxigênio, vai chegar mais nutriente. Vou ter mais estímulo da produção de colágeno, tá? E a estrutura e elasticidade da pele também vai melhorar. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre fibra, né? A que eu trouxe aqui é o Psyllium para vocês, tá? O Psyllium é um tipo de fibra natural, por isso é um nutracêutico. Ele ajuda na saciedade e no controle do apetite. Então, o Psyllium é uma fibra natural, solúvel, que a gente geralmente encontra aí em sementes de uma planta chamada Plantago ovata, tá? É o nome científico dela. Conhecido, então, o Psyllium ele é conhecido, é muito indicado por nutricionistas, porque ele tem um benefício para a saúde digestiva. E a gente sabe que às vezes a pessoa faz atividade física, se esforça na dieta, mas o intestino não ajuda. Então, a absorção de nutrientes, a sensação de estufamento acaba acontecendo mesmo com todos esses efeitos. E aí, o Psyllium, além de ajudar na saúde digestiva, ele acaba ajudando na ação de saciedade e controle do apetite. Bom, como tem um alto teor de fibra solúvel, ele tem aí uma quantidade, ele forma aí como se fosse um gel viscoso no nosso organismo quando ele é consumido. Então, essa estrutura de gel que vai ficando no estômago pode favorecer a redução do apetite, porque a gente fica por mais tempo com a impressão de que está com o estômago cheio e saciado, e a ingestão de calorias vai diminuir também, tá bom? Então, por conta desse alto teor de fibra solúvel, que fica ali no intestino, no estômago, trabalhando, né, na verdade, no estômago, dando aquela sensação de estômago expandido, vai favorecer a diminuição da ingestão de calorias. O estômago, então, como um efeito, né, um segundo efeito do Psyllium, que na verdade é muito próximo do que eu estava falando no primeiro, é essa expansão do estômago, tá? Então, ao entrar em contato com a água, o Psyllium ele vai expandir e aumentar o volume, ocupando mais espaço no estômago, e, consequentemente, a gente vai ter aí essa menor quantidade de alimentos ingeridos. Por conta também desse efeito, o Psyllium, ele tem um retardamento do esvaziamento gástrico. Então, vai ficar mais tempo aquela sensação de que eu tô saciada. Com isso, a minha fome vai vir mais lentamente. Eu vou ter fome em um tempo muito maior, o que vai me fazer procurar um alimento e acumular caloria de uma maneira muito mais restrita. Não vai acontecer com tanta frequência. Isso também, né, faz com que eu tenha menos até absorção de carboidratos e, além de tudo isso, o Psyllium, ele retarda a absorção dos carboidratos por si só, tá? Independente de eu consumir carboidrato mais tarde ou mais cedo, porque eu tô com Psyllium ali no estômago, ele por si só também tem o efeito de reduzir a absorção dos carboidratos. Então, isso evita picos de glicose no sangue, tá? Consequentemente, aí, eu tenho também a sensação de fome mais controlada. Quando a gente inclui, né, o Psyllium na dieta de uma forma adequada, ele tem que estar também associado a uma alimentação equilibrada e a realização de atividades físicas. Não adianta a pessoa tomar o Psyllium e achar que só isso vai resolver, porque não, tá bom? Bom,
Pessoal, vou recapitular rapidinho aqui todos os nutras que eu falei e as dosagens e vou partir para o final. Quem tiver dúvidas, já deixa aqui enquanto eu tô recapitulando tudo, tá? Bom, então, falamos aí sobre o que são os nutracêuticos, citei os benefícios, né, para gerenciamento da pele, disfunções estéticas, e expliquei, então, sobre a cafeína como um nutracêutico que ajuda com um efeito termogênico e também no sistema nervoso simpático. E expliquei sobre o chá verde, que tem esse efeito aí antioxidante e anti-inflamatório muito importante, que também ajuda na glicose, né, no controle da insulina e da glicose. O óleo de peixe, ômega 3, né, conhecido aí geralmente como ômega 3, e o que a gente encontra na farmácia é ômega 3 EPA e DHA, que tem a dosagem recomendada de 1.000 a 3.000 miligramas por dia, dependendo da pessoa, mas ele atua de uma forma muito importante como anti-inflamatório e também que ele melhora a sensibilidade à insulina, aumenta a oxidação de gordura, enfim, é um produto muito importante, né, para quem quer reduzir medidas e celulite. A cúrcuma também como anti-inflamatório, antioxidante. Colágeno, que tem um efeito para principalmente celulite, né? O aspecto da textura da pele. Também a pessoa, quando está em processo de gerenciamento de peso e ela perde gordura, ela tende a ter flacidez. Então, o colágeno vai ajudar nesse sentido também. Hidratação e retenção de água, que o colágeno faz. E o psyllium, que principalmente é essa fibra que ajuda na saciedade, porque dá a sensação de que tem, por mais tempo, alimento dentro do estômago. Galera, era isso que eu ia recapitular com vocês sobre os nutracêuticos aqui de forma bem rápida. Eu quero agradecer muito a presença de cada um. Se vocês ficarem com dúvidas depois, mandem mensagem. Vai ser sempre um prazer responder vocês. E essa live vai subir no próximo domingo. Ela sobe no D6 Estética Pro, o canal do YouTube, que tem aí o benefício, né, de busca trazer muita informação, principalmente para quem está começando na estética e quer saber mais sobre como atuar na estética de maneira segura e com muito conhecimento, tá bom? Se vocês ficaram com dúvidas, então, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês que entrou aqui e até a próxima live.